Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim, né? Bom, dando continuidade aí a proposta, né, passada a nós aí, estamos aí no nosso segundo encontro aí de aulas, né, de maneira virtual aí com vocês aí, correto? E na última a gente falou sobre moluscos e anelídeos e demos enfoque que a próxima aula seria a questão dos artrópodes. Pois bem, passemos então a falar de artrópodes. Primeira coisa que eu peço a vocês é que se você não está com o seu material aí nesse exato momento, dá uma pausadinha aí no vídeo aí, vai lá, corra, pega o seu material e abra ele na página 364 da apostila 5, correto? Conteúdo referente às aulas 11 e 12. Confere aí, que está lá como título Zoologia Artrópodes. Beleza? Não vai buscar não? Corre lá e busca lá, tá? Repetindo aulas 11 e 12, na página 364, Zoologia Artrópodes. Beleza? Então o que acontece aqui? Agora que a gente já passa por um grupo de seres vivos que apresentam características bem mais complexas do que os organismos anteriores. Exceto, igual eu falei para vocês na última videoaula aí, sobre a questão dos cefalópodes, que tem um plus neles que os torna mais perto do último grupo de ser vivo que a gente vai estar estudando aí dentro da escala zoológica, que aí fecha esse estudo aí dos filos do reino animal, correto? Que seria o filo dos cordados, beleza? Mas tirando esses indivíduos aí, e uma pequena observação que nós faremos aí quando formos falar de equinodermas, né? O grupo dos artrópodes representa para a gente aquilo que nós chamamos de invertebrados mais complexos, tá? Se ainda não falei com vocês, falo agora que uma das classificações que pode ser feita aí para separar os animais em dois grupos grandes é quando você chama eles de invertebrados e vertebrados, que é uma coisa bem simples de você entender, né? Possuidores de vértebras e não possuidores de vértebras, né? Nesse caso aí, a gente tem aquilo que a gente chama de invertebrados mais simples, que são aqueles primeiros grupos que nós estudamos, e os invertebrados mais complexos, que é esse que a gente pega aí de anelídeo, molusco, artrópode e equinoderma, quando se dá ênfase a duas características particulares deles. Ok? Bom, juntamente com essa videoaula aí, tá indo para vocês aí um arquivo PDF, um arquivo PowerPoint contendo as informações que eu vou estar passando para vocês aqui hoje, tá? Uma observação interessante, as aulas 11 e 12, elas trazem para a gente aí aspectos gerais dos artrópodes, tá? Significado de nome, a classificação que é feita dentro do filo dos artrópodes, algumas características que são particulares a todos os artrópodes. Então, na hora que você pegar a sua apostila, que está aí na sua frente nesse exato momento aí, que eu sei que você foi lá e pegou, né? Você vai observar que depois das aulas 11 e 12, a gente vai ter as aulas 13 e 14, que aí vai dar enfoque nessas aulas aí, sobre os grupos em específicos de artrópodes, a classificação dos artrópodes, que aí, como vocês já sabem, né, reino, filo, aí a gente vai estar falando das classes de artrópodes, correto? Bom, de características gerais, o que a gente pode falar de características gerais? A primeira delas, que é o carro-chefe, é quando você pega o nome dos artrópodes. O nome dos artrópodes, se você pegar aí, ó, você pode separar em duas palavras bem fáceis de você compreender: artro e podes, ou podos. Depende de como é que o autor está escrevendo. No nosso caso aqui ele colocou podes, né? Isso. Não estou chegando muito bem. Isso mesmo. Tá? Então aqui você vai ter duas palavras separadas, artro e podes. Então o primeiro significado para artrópodes seria a questão de apêndices articulados, ou no caso da própria palavra está dizendo aí, patas articuladas ou pés articulados. Tá? Então, no início da classificação, artrópode significava isso, que o indivíduo tinha articulações, tá, nas suas patas, correto? Porém, com o passar e o avanço dos estudos, o que foi percebido? Que não somente as patas ou os pés podem ter essa questão de ter articulação,
No caso, você pode ter outros membros, outras partes do corpo do artrópode que também terão a sua articulação. Aí você vai lembrar, por exemplo, das antenas, da própria segmentação do corpo do artrópode, tá? Ele vai ter essa questão aí de apêndices articulados. Aí nesse caso, aí você troca a palavra pés e coloca apêndices. Então hoje é mais comum você entender que artrópodes são aqueles indivíduos que possuem apêndices articulados, correto? Bom, vencido o nome do grupo, aí você tem que entender por que esse grupo recebeu o nome de artrópode, por que a articulação tem toda essa importância. É só você imaginar aqui, ó, seu dedo, sua mão, sua munheca aqui, seu braço. Imagine só se você não tivesse essas articulações dos seus dedos. Articulação é esse conjunto formado por um osso, no nosso caso, né? Um osso, outro osso e no meio deles uma conexão que permite esse dedo se movimentar. Então a articulação, ela aumenta a possibilidade de movimento do animal. Então se te perguntasse aí uma questão, né, ou se você tem essa dúvida na sua cabeça, por que então é importante ter essa articulação? Porque ela tende a aumentar a possibilidade de movimentação que você tem. E no caso dos artrópodes, mais ainda. Então, para eles eu teria o quê? Uma diversidade maior, como eu comentei com vocês que molusco é o segundo grupo a ter a maior diversidade, artrópode é aquele grupo que tem a maior diversidade. Então, nesse caso, nós temos indivíduos aqui que têm possibilidade de avançar em vários ambientes por causa dessa movimentação, tá? Dessa mobilidade deles. E essa mobilidade caracterizada pela presença desses apêndices articulados, ok? Então a primeira coisa importante a saber de artrópode é o nome deles, que são indivíduos que possuem apêndices articulados. A segunda coisinha aí seria que eles possuem o corpo segmentado, formado por segmentos ou metâmeros. Isso já apareceu lá em Anelídeos, permanece nesse grupo aqui, mas é uma característica geral para todos os artrópodes. E por último aí, a gente fala da questão de uma estrutura externa de proteção, que é o que nós chamamos de exoesqueleto. Então, nesse caso aqui, eles possuem uma armadura externa que recebe esse nome de exoesqueleto. É só você imaginar, nós temos aquilo que nós chamamos de endoesqueleto. O nosso interno, por óbvio, né, ele é internamente ao nosso organismo. E quando ele é internamente, ele protege os nossos órgãos internos. No caso deles, esses esqueletos vêm para fora. Então, fora deles, eles possuem uma carapaça protetora, que é esse exoesqueleto, que garante essa proteção. Então, se eu fosse colocar uma questão assim de qual a vantagem do exoesqueleto para um artrópode, isso para todos eles, é garantir para ele uma maior proteção, tá? E também evitar a desidratação. São dois aspectos importantíssimos para eles. Tá? Mas pense comigo, como o nosso exoesqueleto é interno, então ele acompanha o nosso crescimento. O bebezinho vai crescendo, vai alongando as suas células, vai alongando o seu tecido e junto a isso vem também acompanhando o quê? O endoesqueleto dele. Então o endoesqueleto é proporcional ao crescimento desse indivíduo. No caso dos artrópodes não tem isso. Por quê? Imagina, se ele é externo, o indivíduo vai crescer até onde o exoesqueleto possibilita esse crescimento. Daí que eu falei para vocês, uma armadura. Ele cresce até onde a armadura deixa ele ir. Então, se essa armadura fecha ele, então ele não cresce ali. Então, uma desvantagem para o exoesqueleto é um crescimento descontínuo, tá? Uma menor flexibilidade e agilidade, o que leva também a um crescimento mais lento. Se você pegar na apostila, na primeira página aí que eu citei para vocês, na 364, vocês vão se deparar com um gráfico aí, ó. Esse gráfico é característico para artrópode. Tá vendo que ele está crescendo igual uma escadinha? Ele faz assim, ó, cresce um pouco, para de crescer, cresce mais um pouquinho, para de crescer. O que é isso daí? É esse crescimento descontínuo que eu estou te falando. O artrópode, ele cresce descontinuadamente. Por quê? Ele cresce até onde o exoesqueleto permite ele crescer. Mas ele cresce? Cresce. Aí para ele crescer, vai ter que aparecer um fenômeno chamado de muda ou equidíase. Tá? Essa muda ou equidíase, ela permite então que o exoesqueleto seja jogado fora, um velho exoesqueleto, o indivíduo cresça
E à medida que ele venha crescendo, um novo exoesqueleto é formado. Aí você vai lembrar de algumas casquinhas que você acha de insetos jogados. Se você não viu isso, aparece muito isso. Casca de exoesqueletos jogadas pelo ambiente. Mas por que isso? O bichinho morreu? Não. Ele simplesmente sofreu uma muda, ou equidise, coordenado por um hormônio chamado de equidisona, que permite esse exoesqueleto se quebrar. No que ele se quebra, o indivíduo abandona esse exoesqueleto e começa a ter o seu crescimento. Tá? Isso é o que leva a esse crescimento descontínuo, mas aí você pode ter artrópodes que passam por 2, 3, até mais mudas durante a vida deles. Tá? Em algumas moscas, por exemplo, elas fazem 2 mudas, porque o período de sobrevida delas é pouco, né? Então elas vão crescer aí por volta de 2 vezes, no caso de duas, vão sofrer 2 mudas, né, num período aí de umas 48 horas, mais ou menos, que é o período de sobrevida de algumas dessas moscas. Mas, no momento que ele tem ele perde esse exoesqueleto, o que vai acontecer? O indivíduo, ele vai ficar frágil. Vai perder ali, nesse caso, então, a sua proteção. É onde que, geralmente, quando esses indivíduos perdem um exoesqueleto, tá? Eles procuram algum local, algum ambiente para poderem se protegerem, correto? Então essas são as 3 características particulares importantes para todo e qualquer artrópode. Guarda na tua mente aí, ó. Presença de apêndices articulados, que na sua apostila deve estar patas, pés, mas tome como base que é apêndice, porque eu posso ter antenas, o segmento do corpo também articulado. Corpo segmentado ou metamerizado, tá? E presença de um exoesqueleto, correto? Eu tô pegando os vídeos e cortando eles, então eu vou cortar esse daqui nesse exato momento, parar ele e a gente continua numa segunda parte do vídeo, correto? Até a próxima parte.